Olá, pessoal! Eu vim aqui para falar com vocês sobre alguns mitos, algumas coisas que eu sempre ouvi desde que eu decidi fazer enfermagem e algumas eu ouço até hoje. Alguns nós precisamos desmistificar, porque às vezes são impressões nossas. O primeiro deles, e não o mais importante, porque eu não estou usando ordem de prioridade, e sim uma ordem aleatória. Mas o primeiro que eu sempre ouvi e ainda ouço: a enfermagem é desunida. E o que eu tenho a falar sobre isso? Tenho que dizer para vocês que isso não é baseado em estudos científicos. São opiniões minhas, baseadas no meu tempo de vivência, meus 27 anos como profissional de enfermagem. Então, são opiniões minhas, tá? Não são regras. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso? Que a enfermagem é desunida. Bom, na minha opinião, não é a enfermagem que é desunida. O ser humano, algumas pessoas são desunidas. E isso não tem nada a ver com a categoria profissional de enfermagem. Em outras categorias também existem pessoas que são desunidas, que não ajudam o próximo, que não ajudam o seu colega. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo prático para que se entenda por que eu tenho essa opinião. Trazendo para o que a gente está vivendo agora, né, na nossa realidade profissional, que é o piso salarial. Apesar do piso salarial não impactar na minha vida, né, nos meus ganhos, eu não deixei de ir para as ruas para brigar pela minha categoria profissional. Isso demonstra união, porque eu não pensei só em mim. Eu não vou ser impactada pelo piso salarial, mas eu fui lá para as ruas. Eu dei a minha contribuição para que a minha categoria cresça. Isso se chama união. E eu sou enfermeira, então não é a enfermagem que é desunida. Algumas pessoas não pensam no outro. E isso tá mais no ser humano do que na categoria profissional. Então o que eu falo para você, que é enfermeiro, que é técnico de enfermagem, ou que pensa em fazer enfermagem, ou até aqueles que estão estudando, faça você a diferença. Vamos desmistificar isso de que a enfermagem é desunida? Não. Então o que você vai fazer para que a gente desmistifique isso? Ajude você ou seu colega. Se você está no plantão e o seu colega faz a faculdade de enfermagem, ajude ele. Dê aquele apoio que ele precisa, às vezes porque tem uma prova. Então dá aquele apoio necessário, porque se o seu colega se especializa, se ele cresce, a sua profissão, a sua categoria cresce. Nós temos profissionais melhores qualificados e todo mundo ganha com isso. Então vamos agir dessa forma. Se o seu enfermeiro, ao invés de você falar: esse enfermeiro é muito ruim, ele não sabe funcionar uma veia, veja por esse lado. Não é isso que vai dizer se o profissional é bom ou não, entendeu? Nem todo mundo sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A vida é um eterno aprendizado. Então o que a gente precisa é olhar o nosso colega da forma que você gostaria de ser olhado. Então ajude o seu colega, ajude que a nossa profissão tire esse rótulo de que é uma classe desunida. Bom, a segunda coisa que eu sempre ouvi dizer: a enfermagem ganha muito mal. Partindo-se do princípio que no nosso país, a classe de saúde, toda a categoria profissional de saúde não é remunerada da forma que deveria ser, com a enfermagem não é diferente. Agora, isso é regra? Não. A enfermagem, existe muitos enfermeiros ganhando muito bem e sendo bem-sucedidos. O que acontece é que muitos profissionais aceitam o subemprego. Antes que algumas pessoas falem que eu estou julgando, eu quero deixar claro que isso não é julgamento. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Isso é um ditado muito antigo. Cada um sabe por que aceita aquilo. Mas a gente não pode atribuir que a enfermagem ganha mal o tempo todo. Não. Existem pessoas que ganham bem e existem pessoas que ganham muito mal. A diferença está no que você aceita para você. E para mostrar que isso não é julgamento, eu já trabalhei para ganhar R$ 1.500. Eu fazia um plantão de 24 horas e no final do mês eu ganhava R$ 1.500. Quando eu comecei a pensar que se eu armasse uma barraca de feira, eu ganhava mais do que isso, eu falei: eu não quero mais isso para mim. Não que quem trabalha na feira vendendo frutas que seja demérito isso. Mas o profissional enfermeiro, ele é uma mão de obra qualificada. Ela precisa ser melhor remunerada. Então eu falei: eu não quero mais isso pra mim. E eu sentei e estudei para que eu tivesse uma situação melhor. Então eu posso falar
que a enfermagem ganha mal se a gente aceita. Ah, mas isso é a sua realidade, ganhar bem não é fácil. Não, não é fácil, eu não tô falando que é fácil, eu tô falando que é possível. Então a gente não pode dizer que a enfermagem ganha mal. Algumas pessoas ganham muito mal. Na verdade, a maioria. É por isso que a gente tá aí, ó, brigando por um piso salarial digno. É a 8ª maravilha do mundo? Não, mas pelo menos digno. Porque hoje tem profissionais de enfermagem que vivem sem dignidade, entendeu? Porque ganham muito mal. Mas não é a categoria, não é a profissão. A gente não pode atribuir à profissão, e assim as nossas escolhas. Uma outra coisa que eu sempre ouvi também, que para ser profissional de enfermagem, você não pode ter nojo, você não pode ter medo e você tem que ter sangue frio. Isso é mito. Eu posso ter nojo, sim, porque eu sou ser humano. Antes de ser enfermeira, eu sou ser humano. E eu não preciso ter sangue frio, porque com sangue frio ninguém sobrevive. Nós precisamos ter o sangue na temperatura ideal. Então isso é puro mito. Não precisa ter sangue frio. Você pode sim ter nojo e você pode sim ter medo. Você é ser humano. Algumas situações a gente tem que controlar um pouquinho mais esses sentidos, mas eles não podem deixar de existir. Afinal de contas, você é ser humano. Então isso é mito. Se isso te impede de fazer enfermagem, caia por terra agora. Não existe isso, tá? A gente pode sim ter medo, a gente pode sim ter nojo e não precisa ter sangue frio. Na verdade, você nem pode ter sangue frio. Uma outra coisa que eu ouvi também é que enfermeiro não tem autonomia. E muitas vezes fala-se até que enfermeiro é empregado de médico. Esse é um dos piores mitos que eu já ouvi até hoje. Você, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, como profissional de enfermagem, você pode sim ser autônomo, você tem um código de ética, você tem um conselho de classe que te permite ser autônomo. É claro que você vai ter que seguir os preceitos da sua profissão, seguir o que manda o seu código de ética e a legislação brasileira, a legislação vigente. Mas você pode vender o seu serviço. Afinal de contas, você fez uma faculdade, ou você fez um curso técnico, você se preparou para aquilo e você tem todo o direito de vender o seu serviço, assim como qualquer outro profissional. O que falta é a enfermagem descobrir isso. É ela saber a força que ela tem, tanto profissional quanto pessoal e principalmente enquanto categoria. Quando a gente passar a descobrir a nossa força, que é o que nós, que somos profissionais, que temos um pouquinho mais, tentamos um pouquinho mais de tempo, né? Um pouquinho mais de vivência com isso. A gente tenta alertar as pessoas que estão começando agora, as pessoas que estão pensando em fazer, que você descubra a sua força. É o que está acontecendo agora com a nossa categoria. Tá aí, ó, o exemplo da luta pelo nosso piso salarial. Isso é uma luta que vem de 30 anos, mas agora vai sair, porque agora a gente está descobrindo a nossa força. E é disso que precisa. Então, que esses mitos saiam da gente, da nossa cabeça, da cabeça da categoria do profissional de enfermagem, entendeu? São mitos e não precisa você segui-los. Quando eu comecei a fazer enfermagem, eu ouvi muitas pessoas que me falavam isso. Por que você vai escolher uma profissão dessa? É uma profissão que é desunida, é uma profissão que não tem autonomia, é uma profissão sempre subordinada. Só que eu percebi que essas pessoas reclamavam, mas não saíam. Então o problema não estava na profissão, o problema estava nas atitudes dela. Então, para você que está vindo agora, o que já é, repense as suas atitudes. Vamos fazer com que a enfermagem tire esses mitos. O enfermeiro, ele só é subordinado a outro enfermeiro. Ele não é subordinado a médico em lugar nenhum, a não ser que esse médico seja o diretor da instituição. Aí sim ele é subordinado, assim como todas as outras categorias profissionais. Os médicos, os fisioterapeutas, os psicólogos, todos vão ser subordinados a este médico porque ele é o diretor do hospital. Caso contrário, a sua chefia imediata sempre vai ter que ser um enfermeiro. É privativo do enfermeiro chefiar a equipe de enfermagem. Então você não vai ser chefiado por outra categoria profissional. E isso cabe a você cobrar isso e exigir o respeito. E exigir que na sua instituição seja seguido, que você seja chefiado por outro enfermeiro. Bom, o que eu tinha para falar era basicamente isso. Deixa aqui nos comentários se você já ouviu algum desses mitos. Ou se existem outros mitos que vocês já ouviram falar, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.